Você tem uma Bíblia, você pode acompanhar. Na verdade, você pode acompanhar aqui no telão o texto de 2 Timóteo, capítulo 2. Atitudes de um vencedor. Eu não vou ler todo o capítulo agora, mas eu vou ler 3 versículos aqui, do 3 ao 6. Eu quero ensinar para você, nessa noite, quais são as atitudes de um vencedor. Eu estava pesquisando para fazer essa mensagem, Deus já tinha me dado a mensagem já em 2 Timóteo. E daí, depois disso, eu fui ver alguma coisa assim que mostrasse as atitudes. Eu comecei a pesquisar, tem um monte de vídeo, um monte de coisa que fala de atitude, mas nenhuma delas tem uma base bíblica na essência. Fala, seja trabalhador, não desanime, e não sei o que tem aqui. Eu quero te mostrar hoje atitudes que Deus deixou para a gente, para que você possa se tornar um vencedor genuinamente. Quem aqui quer ser vencedor? Amém? Amém. Eu acho que tem uns 70%. O restante, eu vou perguntar de novo, fica ligadão. Quem aqui quer ser vencedor? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então você vai sair daqui não só como vencedor, mas como mais do que vencedor. Deus tem grandes coisas para você. 2 Timóteo, me acompanha aqui, vai ser projetado, 2, do versículo 2, capítulo 2, 3 a 6, na versão mensagem, tá? Não é a NVI, nem a versão Almeida e atualizada, é a mensagem. Diz assim: quando a situação ficar complicada, anime-se e encoraje os outros. Como Jesus fez, o soldado em serviço não pode ser apanhado negociando no mercado. Ele se concentra em cumprir suas ordens. O atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará um título. É o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Feche os teus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra. Abrimos o nosso coração agora. Fechamos os nossos olhos e abrimos o nosso coração, para que o teu Espírito tenha liberdade, como já está tendo, mas que também nenhuma seta, nenhum dardo inflamado venha roubar a tua palavra que será falada hoje, e que ela caia em uma terra boa, que ela venha crescer, não no meio dos espinhos, e ela venha dar frutos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu tenho certeza, assim como eu vi meus irmãos, meus amigos, cada um dos homens e mulheres e jovens, adolescentes que estão aqui, levantando a sua mão, do desejo de ser um vencedor. E a tua palavra nos ensina os princípios. Então que venhamos, Senhor, não só ver a teoria, mas sair daqui praticando, que essa palavra ela crie raiz no nosso coração. Possamos ser curados de dores, mazelas, os problemas e aflições fiquem lá fora, toda a opressão maligna e setas também caiam por terra, e que possamos nos concentrar para ouvir a tua voz nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto, ele fala aqui de alguns exemplos que são bastante claros, de pessoas que são vencedoras, porque eles são bem treinados, ou porque eles são aperfeiçoados nas suas profissões, que é o soldado, é o atleta e o fazendeiro. E da mesma forma que o soldado, o atleta, o fazendeiro, eles precisam ser bem aperfeiçoados na sua profissão. Você nunca vai ver um profissional nessa área, a menos que seja um mercenário, mas tirando essa situação, um profissional nessa área, ele tem que ser um bom profissional. Da mesma forma, nós temos que ter uma analogia disso para a nossa vida. Para ser servo do Senhor, você precisa ser uma pessoa bem treinada, precisa ser disciplinado, precisa saber quem é o seu Deus, abrir mão de coisas, abrir mão de desejos por amor ao Senhor. Sabe, durante 2 domingos nós temos falado de votos espirituais, e o voto ele mostra uma coisa muito clara. Você só consegue fazer um voto se você amar Jesus verdadeiramente, porque todas as vezes que você não entrega aquilo que você gosta, ou aquilo que está fazendo você perder o controle, aquilo ali vai destruir você. E o voto ele é bem assim. O voto nos faz nos aproximarmos mais de Deus. E isso faz parte do treinamento, para alcançar os alvos que Deus tem para a nossa vida. Pode ser que você entrou aqui nessa noite, a tua vida está um caco. Não está dando certo de novo. É brigas conjugais, é ameaças de demissão. Estava orando para o irmão hoje que amanhã vai ter greve na empresa dele. É situações
que você, inesperado, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Você precisa colocar a tua vida diante de Deus, você precisa ter uma atitude de vencedor, você precisa fazer um voto, precisa mudar a sua mente. Sabe por que às vezes o cristianismo irrita tantas pessoas aí fora, e talvez você esteja aqui, você não é um cristão? Porque a palavra, o cristianismo, a palavra ela vem para o coração da gente, ela transforma, mas nessa transformação, na Bíblia, a raiz da palavra é metanoia. Metanoia é aquela transformação quando uma pequena lagarta, ela sobe, ela faz o casulo e ela se transforma numa borboleta. Ou seja, é uma transformação completa. Você deixa as suas vontades pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Talvez você esteja se perguntando, mas eu não consigo superar isso. Pode ser porque o teu coração não foi entregue completamente para Deus. Você ama ainda mais as coisas do mundo do que aquilo que Deus tem dado para você. Para um pouquinho e reflete. Quantas coisas boas Deus tem dado na sua mão? Pensa na sua família. Você, mulher que é casada, pensa no teu esposo. Ah, pastor, é difícil pensar nele como uma boa pessoa. Talvez você tenha muitos anos de casado. Ou você, marido, pensar na sua esposa como uma... Mas pensa quando você casou, naquele primeiro amor, naquela paixão. Pensa no presente que Deus te deu. Talvez você está jogando tudo por terra, gente. Está jogando tudo. Os teus filhos. Tem pais que não têm paciência com os filhos. Tem gente que recebe o dom de Deus, às vezes é um bom profissional, mas joga a profissão no lixo e ainda envergonha o nome, o evangelho. Muitas pessoas não conseguem estar na igreja, alguns é porque estão trabalhando até no domingo, outros estão enfermos e nós oramos pelos enfermos e alguns estão viajando, mas eu sei disso, que a maioria das pessoas que, por exemplo, não vem no culto das 10 da manhã é por causa de preguiça, ou é por causa que está trocando a bênção de Deus, e queira você aceitar ou não, às vezes por um prato de lentilha. Sabe o que é prato de lentilha? Esaú, ele vendeu a primogenitura dele para Jacó por um prato de lentilha. Sabe o que é um prato de lentilha? Um prato de guisado, de sopa. Aquilo ali parece tão gostoso, mas aquilo ali faz você vender a tua vida toda. Não perca os melhores dias da sua vida, os melhores anos. Deus tem feito grandes coisas nessa igreja, mas depende de você escolher. A atitude, ela pede uma escolha. Cada um dos exemplos dados aqui por Paulo tem atitudes diferentes. Por exemplo, o soldado, ele tem que sacrificar certos confortos da sua vida. Por quê? Para alcançar o objetivo do seu capitão. Ele tem que abrir mão dos seus próprios desejos. Eu estava conversando com alguns irmãos aqui da igreja, que eles são militares, e alguns deles foram designados para a Copa do Mundo, vão estar lá no Rio de Janeiro, durante 40 dias, mais ou menos, um pouco mais de um mês. E outros para São Paulo. E eles vão ter que deixar a família aqui. Eles vão ter que abrir mão dos confortos e dos seus próprios desejos, porque além de ser a profissão deles, alguns não são nem soldados, já são uma patente mais alta, mas eles têm um objetivo. Alguns deles vão até permanecer no Rio, porque eles têm uma missão lá na favela, mas é o objetivo. Você vê o atleta aqui, quando ele tem que, para ele ser campeão, ele precisa seguir um padrão, precisa seguir regras. Por quê? Porque senão ele não consegue, ele tem que sacrificar muitas vezes a liberdade dele para ele receber o prêmio. Você vê os atletas aí que vão na Copa do Mundo, jogador de futebol. Eu não sei se algum deles, que são de outro país, trouxeram a família, mas mesmo se trouxeram, eles ficam em um lugar confinados, igual os brasileiros mesmo estão na Granja Comari lá, treinando, se concentrando porque eles têm um alvo. Eles têm um alvo. Paulo também fala aqui do fazendeiro. Você quer uma pessoa que trabalha duro igual o fazendeiro? Eu trabalhei na roça um tempo e eu conheço pessoas que trabalham na fazenda, lidar com o animal, lidar com a terra, a mão da pessoa às vezes nem fecha, de tão grossa que é, porque ele trabalha duro. Mas além de trabalhar duro, o fazendeiro ele tem uma outra característica, ele é paciente, né? Ele está trabalhando ali, arando aquela terra e acreditando que aquela semente vai vir a chuva. E ele tem que esperar o tempo certo para poder colher aquilo.
Todos esses aqui são exemplos. São exemplos. O soldado, o atleta, o fazendeiro, esperando na sua paciência o fruto. Exemplos. Mas muitas vezes na nossa vida cristã, a gente não consegue olhar exemplos como Paulo e Jesus, que eles sacrificaram deles mesmos, da vida deles, por causa de uma causa, por causa de algo que eles acreditavam. Eles sofreram para servir a Deus, eles estavam confiantes de quem Deus era na vida deles. Quem era Deus na vida deles e o que Deus faria na vida deles. Grava uma coisa no teu coração hoje. Nós somos frutos das nossas escolhas. Nós somos frutos das nossas escolhas. Você é hoje aquilo que você escolheu no passado. Nós acabamos de falar sobre dízimos e ofertas aqui. Falamos diretamente sobre a semente. E o que você é hoje são situações talvez difíceis, situações talvez que outras pessoas geraram na sua vida, que muitas vezes você nem é um culpado por isso. Talvez você sofreu um abuso sexual, um abuso verbal na sua infância, um abuso de autoridade. Não tinha o que você fazer. Mas você pode fazer alguma coisa com essa situação. Quantas vezes eu converso com pessoas que às vezes passaram por um mesmo trauma, muito similar ao trauma que elas passaram. E este trauma, para uma gerou depressão, para a outra ela está tranquila. Ela superou aquilo. Ela está vivendo a vida dela. Então, você é aquilo que você escolhe fazer também com o que as pessoas fizeram com você. Você pode ser um derrotado e achar que ninguém te ama, ó vida, ó céu, ou você pode ser um vitorioso, um vencedor. Você precisa escolher hoje quem você é em Deus. E eu espero que você abra sua mente hoje em nome do Senhor Jesus e saia com uma visão transformada. Coloca a mão na tua cabeça e diz assim: eu quero que a minha mente seja uma mente de vencedor, em nome de Jesus. Amém? Você vai sair daqui com atitude de vencedor. Olha o que o Roberto Justus ele disse. Nossa visão precisa ser grandiosa, senão não dá para chegar longe. Nossa visão precisa ser grandiosa, senão não dá para chegar longe. Ele falou isso daqui quando ele estava mandando embora um cara. O cara, daqueles confrontos que tem lá, um cara virou e falou, ele perguntou para o cara: o que você quer? O que você pensa caso eu te mandar embora? O que você pensa em fazer? Ele falou: eu quero talvez tentar um emprego em algum lugar, ou abrir uma empresa, ver eles e tentar aposentar o mais rápido possível, quem sabe até os 50 estar aposentado, ir para o sul e abrir lá uma vinícola e ficar lá morando. Daí o Justus virou para ele e falou assim: cara, você quer aposentar com 50 anos? Eu já devia estar aposentado, então. Ele falou: não, ele tentou desconversar, ele falou: não, nem quero ouvir o outro cara aqui, nem quero ouvir. Você, para mim, você não serve, está demitido. Mandou o cara embora. Ele falou: cara, você tem um pensamento mesquinho. Como é que você quer trabalhar comigo com esse pensamento mesquinho desse jeito? Com 50 anos você tem que estar no auge aí, cuidando da minha empresa. Se eu morrer e quiser deixar nas suas mãos. Ele falou desse jeito pro cara. Tem gente que tem um pensamento mesquinho. Se chover eu me molho. Né? Se tiver comida eu como. Se tiver roupa eu visto. Ficam vivendo um dia de cada vez na mesquinharia. Não é, um dia de cada vez não é isso. Um dia de cada vez é um dia de conquista. É pensar no futuro com expectativa. Então, quais as atitudes que nos levam para ser um vencedor? 6 atitudes. Primeiro, para ser um vencedor, faça sempre o seu melhor. Coloca aí no teu esboço. Versículo de número 15. Diz assim: concentre-se em fazer o melhor. Trabalhe direito, para não ter do que se envergonhar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você tem feito com o que tem chegado nas suas mãos? O que você tem feito com as coisas que as pessoas têm colocado nas suas mãos, ou com as situações que têm chegado nas suas mãos? Tem pessoas que não conseguem pegar nada e terminar, sempre deixa aresta, sempre deixa coisas pendentes.
De uma vez por todas, resolva tudo. Faça o seu melhor. Termine o assunto. Faça as coisas com excelência. Lembre-se do que falou Bill Hybels. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. É isso que você precisa ter no seu coração. Não é o perfeccionismo, mas é a excelência. Ah, minha família vai de mal a pior. Você tem dado o melhor tempo para sua família? O primeiro ministério seu é a sua família. Tem? Ah, não sei, meu filho não dá jeito. Você tem dado o melhor tempo para ele? Cuidado dele? Será que a alegria sua? Tem gente que vive, está lá no serviço, ricos amigos, conta piada, faz um monte de coisa. Nós temos um futebol aqui na quinta-feira, vai para o futebol, ri e tal, chega em casa, é um troglodita. A mulher não suporta, não dá um sorriso, trata os filhos que nem cachorro. A mulher de qualquer jeito, fez um voto com a mulher, de amar e zelar a mulher, cuidar dela que nem princesa. Deixa eu te falar uma coisa, homem casado que está aqui, e o que não é casado também. Mulher boa custa dinheiro. Ou você trata da sua mulher, ou ela vai virar aí um jaburu, e depois você vai reclamar, só que aparece aí um partidão que cuida dela, chama ela de princesa, e você reclama que a sua vida está uma droga. A responsabilidade do sacerdócio na sua casa é sua. Você vai prestar conta da tua casa, diante de Deus, do sangue da tua família. Você precisa fazer o seu melhor, em nome do Senhor Jesus. Chega de homem banana, em nome de Jesus. E chega de mulher abacaxi também. Amém? Não ouvi nenhum amém, só vi risada, né? Só vi risada. Então termina o que ficou para trás, olha lá para sua casa, o que tem para resolver, o que tem para fazer, quais são as pendências. Não seja passivo, seja um vencedor. Cuide de todas as áreas da sua vida. Quando eu falo aqui do culto de libertação, o culto de libertação é um cuidado que você tem na sua vida, um cuidado espiritual. Quando eu falo aqui de celebrando a recuperação, eu falo das emoções, eu falo das volições, eu falo da alma. Tem pessoa que às vezes está tão bem espiritualmente, mas ela emocionalmente está um caco. Quando eu falo cuidar de forma integral, cuidar também do teu físico, cuidar também da tua família, cuidar também do teu trabalho. Faça o seu melhor. Segunda atitude de um vencedor, deixe completamente a mentira. Versículo 16, a parte A. Apresente a verdade pura e simples. A Bíblia é tão simples, né? Posso dar uma recomendação para você? Posso, então. Apresente a verdade pura e simples. Simples assim. O Senhor falou para a gente que a vida cristã é uma vida simples. Daí algumas pessoas não entendem o que é a verdade. Algumas pessoas chegam que nem Nicodemos para Jesus e perguntam o que é a verdade. Jesus, ele afirma em João 14,6, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E o que não procede de Deus é mentira. Ponto. Pastor, isso é forte, gente, é mesmo. Da mesma forma que o pecado nos afasta de Deus, e o que não é pecado nos aproxima. A vida de cristã é simples. Pastor, quer dizer que eu não posso mais mentir? É exatamente isso. Por isso que nós vamos fazer esse jejum, esse propósito desses dias. Parar de mentir. Parar de mentir. Parar de viver uma vida mentirosa. Olha o que a Bíblia diz em João 8, 44 e 45. Quem que é o pai da mentira? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando a mente fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O que o diabo é? Pai da mentira. Daí continuando. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. A dificuldade de crer em Jesus é porque a verdade, ela é uma lanterna dentro de um quarto escuro cheio de comida podre.
E quando você acende, além de você enxergar o que estava fedendo, você vê os bichos, insetos. Mas a verdade, ela é a tinta fresca, ela é o Vênice espiritual. Que você varre tudo aquilo ali, tira e taca ali, limpa, depois você pinta aquelas paredes, coloca uma boa iluminação, você fala, Jesus, ele faz o trabalho completo. É isso que é verdade. Sabe, muitas pessoas falam, pastor, ora por mim, minha vida está uma bagunça. Eu falo, a libertação, filho, é um processo. Você assume um compromisso de também estar vindo buscar Deus, de estar indo numa célula, numa quarta-feira ou em algum outro dia. Você assume um compromisso de buscar Deus. Ah, pastor, está difícil. Tá, pastor, eu assumo, eu oro por ela. Às vezes, sai até os demônios. A pessoa some. Sabe? O processo de libertação não é expulsar demônio. Expulsar demônio é uma consequência da glória de Deus. É uma consequência. Acontece também. Só que o principal processo é você tirar o lixo que está dentro do teu coração. E só com a verdade que sai a mentira. O padrão do mundo é assim. Para eles é impossível pensar numa vida só de verdade. Você imagina lá na tua empresa, onde você trabalha, todo mundo falando só a verdade. Você lembra daquele filme, O Mentiroso? Quem chegou a assistir? É um pouco antigo, mas quem chegou a assistir? Deixa eu ver. Muitas pessoas. Ele ia tentar mentir, não saía. Tem gente que a hora que vai tentar falar a verdade é desse jeito, ele não consegue, ele viciou, ele confunde a realidade. Então, ele contou às vezes uma mentira tão bem contada que ele não sabe quando começou e ele já perdeu até a linha do que é mentira ou o que é verdade. Ele mesmo acredita na mentira dele. E o processo de libertação, como eu estava falando, é como você pegar um quarto escuro, se você acende a luz, está cheio de comida podre, está um fedor e você taca ali pesticida e mata os ratos, bota outros para correr, mata as baratas, bota outros para correr, mas você não tirar o lixo, aqueles bichos vão voltar todos. Vão, gente, mais cedo ou mais tarde. As moscas, vai voltar tudo. Agora o processo de libertação é tirar o lixo. Se você tira o lixo, naturalmente os insetos vão embora junto. Alguns você mata, outros vão sair, porque você está tirando o lixo. Tira a mentira da sua vida. Como? Com a luz de Jesus entrando nesse coração. Em nome do Senhor Jesus. Para de ser mentiroso. Para. Não existe mentirinha. Parece que a mentira na nossa vida, a gente fala mentira no trabalho, fala mentira em casa, promete uma coisa que não cumpriu e não cumpre. Se você prometeu alguma coisa para alguém, cumpre. Ou dá uma satisfação para essa pessoa. Para de mentir. Parece que a mentira, ela faz parte da vida nossa, principalmente do brasileiro, que ela tem um sabor picante, que ela dá uma encorpada na vida. Não tem sentido você contar para as pessoas que você é do jeito que você é. Você tem que dar uma tunada. Que nem as mulheres, né? Ele arrebita assim. Parece mentira, mas esse negócio eu já... Não vem perguntar para mim se pode colocar silicone, essas coisas, não. Tem gente que vem às vezes perguntar para mim. Outro dia veio uma irmã me perguntar, pastor, é pecado? Eu falei, ora aí, pergunta para o teu marido, vai falar com o outro, em nome de Jesus. Tá louco, gente. Cada situação que o pessoal me coloca, né, cara? Mas enfim, vamos voltar aqui para a mensagem. Jesus, ele é a verdade. Olha o que diz lá no livro de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você quer ser liberto da mentira, você precisa receber o que no seu coração? A verdade. Só a verdade capacita a alma a dar glória a Deus. E lembre-se de uma coisa, grandes vazamentos começam com pequenas rachaduras. Ponto. Você vê lá uma usina hidrelétrica gigantesca, uma pequena rachadura ali, se ela não for estancada, que é uma pequena mentirinha, ela vai virar algo terrível, um rombo a ponto de aquelas comportas do céu que você vê no livro de Malaquias, que é de bênção, pode virar uma comporta de maldição na sua vida, por conta de não ter fechado essas rachaduras. Terceira
A atitude de um vencedor: elimine a religiosidade, versículo 16. Fique longe daquela conversa com ar de religiosidade, que é só conversa. Forte esse versículo, hein? Continua lendo. Você sabe que palavras não são apenas palavras. Se não tem o suporte de uma vida reta, elas envenenam a alma. Religiosidade é um veneno. Religiosidade são apenas palavras que não são apenas palavras. Tem gente que fala assim, eu falei, mas é apenas palavra. Ele só falou, não é não. Não é não. Uma palavra que você lançou é uma legalidade para que um anjo pegue aquela palavra e tenha autoridade para trazer uma vitória, ou para que um demônio pegue aquela palavra e fale, eu vou agir na vida dele. As palavras, elas não ficam por aí soltas, não. Elas são autoridade, é uma autoridade que você está dando. A tua palavra, sabe aquele ditado, palavra tem poder? É verdade. Porque ela confirma uma atitude verdadeira ou mentirosa. O que está saindo da sua boca? Religiosidade é uma atitude assim, eu falo que é para você fazer, mas eu não faço. A pessoa que é religiosa, ela põe um fardo nas costas das pessoas. Ela olha para as pessoas e fala, a salvação é pelas obras, não pela graça. A salvação e a vida de Deus é uma vida legalista, não uma vida graciosa. Então você precisa fazer isso, você precisa carregar isso, você precisa levar esse peso, você precisa fazer essa penitência, você precisa levar essa religião contigo, precisa carregar esse fardo. É uma mentira. A religiosidade, ela foi abominada por Jesus. Abominada. Por quê? Porque ele olhava e as pessoas iam indo sendo libertas. Eram libertadas aqui e ali, mas os religiosos eles ficavam assistindo, porque eles vestiam uma casca, achando que eles estavam bem, achando que eles não precisavam de ajuda, e eles tinham um olhar crítico, eles tinham um olhar contra tudo e contra todos. Não é excelência, que eu acabei de falar aqui, a excelência honra a Deus, mas é o perfeccionismo, é o excesso, é o desespero, por ver as outras pessoas fazendo e você mesmo não faz. Um dos princípios que eu tenho aqui, por exemplo, quem faz um momento de dízimo e oferta na igreja, são dizimistas e ofertantes, e eles sempre sobem com envelope, com dízimos ou ofertas aqui. Porque aqui a gente é uma igreja que não vive, nós não somos legalistas aqui. É uma realidade. O primeiro a ofertar nesse lugar aqui, sou eu. O primeiro a dizimar tem que ser eu. O primeiro a dar o exemplo tem que ser eu. Agora sim também tem que ser na sua vida. Tem que ser na sua vida, senão é um evangelho mentiroso. É uma mentira na sua vida. A religiosidade, ela não permite ter um olhar de amor, mas sim um olhar crítico para tudo e todos. São regras e regras. Grava isso, a religiosidade não faz cristãos, faz hipócritas. O que são hipócritas? Pessoas, na época de Roma, eles faziam teatro romano, eles usavam máscaras e não eram aquelas pessoas, eles se passavam por outros. O religioso, ele é assim, ele veste a capa dele de crente ou super crente, vai para lá e vem para cá, só que no fundo ele tem uma vida dupla, e tem uma amante, ele acessa a internet, site pornográfico, é um mentiroso, não honra a Deus, não tem uma vida devocional, não tem uma leitura bíblica assídua. Pessoas que não leem a Bíblia e ainda quer se justificar, porque fala assim, mas eu vou ler o plano anual, vou fazer isso, tem que ser certinho. Não, imagina, eu não sou religioso, ele é mais religioso do que aquele que está lendo, porque a Bíblia, ela é poderosa e eficaz, e ela cura, e ela restaura. Muitas vezes nos meus aconselhamentos, eu sento ali com a pessoa está falando tal, Deus já me traz um texto na Bíblia, e eu simplesmente começo a ler a Bíblia para a pessoa. Por quê? Porque a palavra por si só ela cura. Por si só ela cura. Não precisa fazer mais nada, gente. De verdade. A palavra ela cura, mas a religiosidade ela destrói. A religiosidade, Jesus é a ponte que nos liga a Deus. E a religiosidade ele é o abismo que nos separa. Então você precisa fazer essa ponte. A ponte ela é feita pela cruz vazia. A cruz está vazia.
A religiosidade nos faz achar que somos bons o suficiente, que nós não precisamos de ajuda, que nós não precisamos de uma ministração, que nós não precisamos bater um papo com uma pessoa, que nós não precisamos prestar conta. Nós temos a impressão de estarmos blindados, nós estamos bem. Você quer que eu te faça um questionamento em relação à religiosidade? A Bíblia fala que tudo que procede de dúvida não vem de Deus. Você tem paz 100% naquilo que você faz na sua profissão? Ou se você sentasse comigo hoje e eu te perguntasse, o que você faz na sua profissão? Você ia me contar feliz. Ou se eu te perguntasse, como que é a sua vida no seu trabalho? Ou como que é a sua vida sem estar na sua casa? Ou como que é a tua casa? E colocasse os teus filhos e a tua esposa para falar junto. Você ia contar e todo mundo, meu pai é esse mesmo, meu orgulho, minha mãe é essa mesmo. Ou você tem do que se envergonhar. Isso é capa de religiosidade. O pastor Carlito, ele fala uma coisa que eu trouxe para a minha vida. Quem fala a verdade não precisa se lembrar. Sabia? Porque o mentiroso, ele conta uma mentira e ele tem que estar lembrando toda hora, porque vai que ele troca, né? Daí ele é pego na mentira. Agora, quem fala a verdade, não. Ele falei, daí tal. Se alguém perguntar, ele vai lembrar, porque é verdade. A verdade, ela fica encucada na gente. Então, tira essa capa de religiosidade. A quarta atitude de um conquistador. Seja uma pessoa de caráter, versículo 22. Persiga a retidão madura, fé, amor e paz. Ter caráter, sabe o que é uma pessoa que tem caráter? Ela é íntegra. Ser íntegro é ser inteiro. Não ter falha. Obviamente, me entenda, nós vamos ser perfeitos no céu. A cada dia nós lutamos contra o pecado, contra os maus hábitos, estamos sendo corrigidos. Eu sou o primeiro pecador a falar aqui com você, sou tão pecador quanto você, pobre homem pecador, que pela misericórdia do Senhor estou pregando aqui. Não estou falando de perfeição, mas eu estou falando que caráter é integridade. É as pessoas olharem para você e falar assim, ali eu vejo um homem e uma mulher de fé. Ali eu vejo um homem e uma mulher que tem amor. Ali eu vejo um homem e uma mulher que vive na paz. Que tem paz no seu coração. Essa atitude aqui, ela reflete o nosso testemunho. O caráter reflete o nosso testemunho. Que testemunho que você tem dado aí fora? Quais as atitudes? Como que você tem vivido? Pastor, eu nem sou cristão. Eu estou aqui hoje. Então tá, deixa eu perguntar. As pessoas olham para a tua vida, você é motivo de orgulho? Você é motivo de... As pessoas falam, essa pessoa é uma referência na minha vida. É uma referência. O teu filho, a tua filha, tem vontade de ser igual a você? Tem vontade de ser como você? A tua esposa fala com a boca cheia, o meu marido é um orgulho. O teu marido fala de você, esposa, que você é um orgulho. Você é uma pessoa de caráter íntegra. O caráter de um homem, ele não consiste naquilo que ele diz, mas sim naquilo que ele faz. É o que você faz. Você não é pego em duas palavras. Sabe? A minha esposa, eu nunca peguei ela em duas palavras, em mentira. Uma das coisas que eu tenho como uma qualidade da minha esposa muito grande é a integridade. E você pode contar uma coisa também, como pastor dessa igreja. Tudo que eu falo para você aqui, o que eu falo, meus liderados sabem, você que anda perto de mim, você sabe também. Eu não tenho duas palavras. Eu falei assim, eu gostei, não gostei. Isso é uma questão de caráter. Agora, Deus me ensinou uma coisa muito forte semana passada. Porque eu tinha aprendido até com autores, inclusive o Bill Hybels. Por exemplo, quando você vai selecionar alguém para estar trabalhando com você, para estar servindo, tem 3 características. Competência, cumplicidade, que é você estar junto, que é você conseguir conviver com as pessoas, e o caráter. E o caráter, eu tinha no meu coração uma coisa, o caráter é a personalidade, assim, que se junta com a personalidade, e o caráter não tem como mudar, não. No meu coração era assim. Só que foi uma reflexão tão pobre.
Deus trouxe uma coisa no meu coração semana passada, e eu gosto tanto de Deus e do Espírito Santo por causa disso. Todo dia Ele me ensina uma coisa nova. Se a gente não se chegar a Deus achando, eu já sei, daí Deus dá um tapão na tua nuca e fala, pedala, Robinho, para com isso. Você não sabe tudo, não. E daí, eu pregando a mensagem aqui domingo, antes de pregar, Deus falou comigo muito forte. A santidade muda o caráter. A santidade, ela muda o caráter. Sabe, é como eu te falar assim, você imagina, essa semana a gente viu lá o Lalau, foi liberado de Tremembé, né? O juiz lá, que roubou a terra. Em 2000 ele foi preso, e tem gente que talvez nasceu nessa época, em 2000, tem 14 anos, tudo, mas enfim, quem tem a minha idade, por aí para cima, vai lembrar. E Deus falou muito forte comigo na hora que eu vi aquela reportagem, olha, eu sou o Deus que muda um corrupto como esse juiz numa pessoa íntegra. Eu tenho esse poder, mas a pessoa tem que decidir uma vida de santidade. Como que eu faço isso? Uma vida de oração, uma vida de prestação de contas, uma vida que não é mentirosa, uma vida de jejum e de votos. De jejum e de votos. Tem pessoas, por exemplo, que ela tem uma dificuldade numa área. Como eu falei aqui semana passada, uma irmã veio me falar que tinha dificuldade com cigarro. Daí ela falou que já tinha tentado de tudo para tentar se livrar daquilo. E eu falei para ela, então vamos fazer um voto, um propósito de 40 dias? Ela falou, vamos. Daí eu falei para ela, então vamos deixar de fumar durante 40 dias. Você vai parar de fumar. Daí ela, que isso? Eu falei, você vai entregar o que é mais difícil. Mas ela fez, e ela conseguiu se livrar do cigarro. Se você é uma pessoa mentirosa, para de mentir. Faz um voto com Deus, eu não vou mentir, eu vou falar só a verdade. Se você é uma pessoa que briga, para de viver nos lugares onde acende a chama da ira. Porque, deixa eu te falar, o diabo, ele não brinca de ser diabo. E ele está aqui, ó. Está ao derredor. Ele está procurando uma pessoa desatenta para ele poder devorar. Para ele poder jogar a seta dele e envergonhar o nome do Senhor e o teu nome. Pessoa de caráter, ela não brinca. Ela é uma pessoa inteira. Tem um irmão lá da igreja, Mário Socabe, ele falou uma coisa que eu coloquei aqui. O mundo tem de reconhecer que somos crentes não pelo que falamos, mas pelo que somos. As pessoas têm que olhar para você e falar, olha, eu reconheço que ele é um cristão, pelo que ele é, não pelo que ele fala. Quinta atitude, cultive bons relacionamentos. Versículo 22c. Se una com os que oram honestamente e seriamente na presença de Deus. Eu vou ler isso aqui de novo para você. Se una com os que oram honesta e seriamente na presença de Deus. Não tenho dúvida que uma das maiores consolidações que nós temos que fazer este ano é rever as pessoas que estão andando do nosso lado. Olhar quem são aqueles que estão caminhando conosco. Porque o ano que vem a temática ela vai mudar. Se você está nos visitando, se você chegou aqui este ano, nós temos um tema este ano. O tema deste ano é consolidação. É o ano de consolidar. E eu não tenho dúvida que por que é tão importante nós olharmos com quem que nós estamos andando. Porque o ano que vem não vai ser mais o ano da consolidação. Então, o que vai sobrar, o que é importante é quem vai estar do teu lado. E as pessoas que estão do nosso lado diz muito a respeito da gente. Diz sim. Quem que você chama para comer na tua mesa? Quem que você chama para andar junto com você? Aprende uma coisa. Você, hoje, fala assim, eu. Vai de novo, eu. Então, é você mesmo que eu estou falando. Você é fruto dos seus encontros. Você é fruto dos seus relacionamentos. Porque, às vezes eu falo, você, e você acha assim, não, eu estou pensando no meu marido. Eu estou pensando no meu filho. É você. Você é fruto das pessoas com quem você andou no passado. Elas geraram, através dos seus relacionamentos, o que você é hoje. Mas a boa notícia é que talvez você está pensando, meu Deus,
A boa notícia é a seguinte: você é amanhã o fruto dos relacionamentos que você tem andado hoje. Quem são as pessoas que estão andando do seu lado? Eu tenho um princípio na minha vida, sabe? Eu só ando do lado de um homem quebrantado. Só ando do lado de um homem quebrantado. Obviamente, eu dou aconselhamento, converso, abençoo ou desabençoo. Um monte aí de homem. E às vezes as mulheres, mas falando de homem. Mas não é nesse nível que eu estou falando de andar, de conviver. Sabe por quê? O homem quebrantado é aquele homem que está com o coração sensível a Deus. O homem, ele chora na presença de Deus. O homem, ele ama a Deus mais do que qualquer coisa. Ele jejua, ele faz voto, ele ora, ele busca o Senhor. Eu chamei um monte de homem para ir comigo orar na cidade aí. Eu tenho certeza que os que foram são os quebrantados. Os quebrantados foram. Nós oramos, nós ungimos essa cidade. Faz uma semana, novamente, reungimos, que nós já tínhamos feito isso. Sabe por quê? Porque se eu começar a andar com um homem que só conta piada maledicente, daqui a pouco eu estou contando piada maledicente até dentro de casa, até para o meu filho. Se eu começar a andar com um homem que fica só olhando a mulherada, daqui a pouco eu estou olhando também. Se eu começar a andar com pessoa que só fala de sexualidade, daqui a pouco eu estou fazendo isso. Se eu começar a andar com pessoa que só fala de dinheiro, minha vida é trabalhar. Que sua vida é trabalho, isso aí é mamon, é demônio, que está escravizando a tua vida. Aonde que está na Bíblia que a tua vida é trabalho? A tua vida é Jesus, a tua vida não pertence nem a você. Agora o homem quebrantado, ele é sacerdote. O homem quebrantado, ele se rende aos cuidados do rei. O homem quebrantado, ele olha e fala assim, eu não posso fazer isso antes de orar. O homem quebrantado, ele abençoa a família dele. O homem quebrantado, ele não xinga a esposa. Ele não briga com os filhos, ele abençoa, ele ora. O homem quebrantado, ele tem tempo para a sua família. O homem quebrantado, ele abre mão às vezes de uma hora extra, porque ele tem um cuidado especial com a sua família, ou até uma obra para fazer. O homem quebrantado, ele intercede pelos seus familiares, e ele ganha as batalhas, não no grito, mas na oração. Agora, quem que está andando do seu lado? Talvez você está perturbado. Por que eu estou desse jeito? É fruto dos seus relacionamentos. Tem um ditado popular aí que fala, diga-me com quem tu andas que eu vou te dizer quem você é. Deveria ter nos currículos assim, né? Quais as rodas que você frequenta? Mas isso aí não conta, na empresa não conta. Na empresa conta o profissional. Agora, para Deus, se você é um bom profissional ou não, Ele te capacita, tá? Ele quer saber qual roda que você está. Se é a roda lá do Salmo 1, a roda dos escarnecedores, ou é pessoas com o coração quebrantado. Em nome de Jesus, mulher, foge das mulheres fofoqueiras. Em nome de Jesus, foge das mulheres linguarudas. Para de dar, eu estou aqui em casa, eu estou tranquilo. Tem gente que para na porta da escola, para na porta de casa, e fica dando conversa, não, sai disso. Foge também dos relacionamentos cibernéticos, viu? Que deixa eu te falar, você conhece também se é cristão ou não quando você entra no Facebook da pessoa. Conhece. Tem gente que só põe bobeira, não tem nada de Deus. Não tem nada. É o muro das lamentações. O muro das lamentações é na Israel. Mas o Facebook se tornou o muro das lamentações da pessoa. As pessoas que andam ao seu lado mostram quais são os valores e crenças. Quais são os seus valores e crenças. Ou você influencia ou é influenciado. Então, se você anda com companhias que quando a boca dela abre, só flui bobagem, você tem que fugir disso. E sexta atitude de um vencedor, procure restaurar a paz. Versículo 23 ao 25. Não se envolva em discussões sem sentido, que terminam em briga. O servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, mas um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes. Isso aqui é um tapa na cara da gente, né, gente? A gente vive
num mundo assim que tem gente que já está até planejando. Eu vou lá para a Copa, depois, na hora que sair lá, eu vou brigar com os argentinos, eu vou brigar com os corintianos, eu vou brigar com isso. Tem gente que briga por causa de política, tem gente que briga por causa de futebol, tem gente que briga por causa de as mais diversas besteiras, de trânsito. Tem gente que morre por causa de trânsito. Deixa eu te falar, se você é um brigão, eu sou um brigão ali, eu pego o carro, ele parece... Não sei quem já assistiu aquele desenho do Pateta. O Pateta, ele está tranquilinho, assim, tudo, gente boa. Quando ele entra no carro, ele... Eu devia ter colocado esse vídeo aqui para você ver. Ele se transforma, cara. Se transforma. Só que ele se transforma, ele corre o risco de tomar um tiro no meio da cara. Porque você não sabe hoje quem que está armado. Você não sabe as pessoas que estão do seu lado ali. Não sabe, gente. Isso aqui não é um conselho, só um conselho. Eu coloquei aqui para restaurar a paz, mas é mais do que isso. Isso aqui é um conselho que Paulo dá para a vida. Para a vida, mas vida física também. Vida física. O caminho não é um caminho de briga, mas é um caminho de ser gentil ouvinte. Não é um caminho de ser impaciente, mas é um caminho de fugir das pessoas que são impacientes. O caminho é esse. A paz é algo que as pessoas anseiam, elas necessitam e até pagariam. Se tivesse uma fórmula para a paz e fosse anunciada hoje, com certeza pessoas dariam 10 milhões, dariam tudo que tem para comprar um pouco de paz, ou para comprar paz, para deitar. Tem gente que tem tudo, mas não tem a paz. Então não tem nada. Não tem nada. Deita a cabeça no travesseiro, não sabe se vai entrar um ladrão, não sabe como que vai estar lá o extrato bancário, não sabe como que vai estar essa semana, não consegue descansar, não consegue usufruir das coisas que tem. Eu estava na casa de um irmão, há umas semanas atrás, e isso não é uma exclusividade dele, não. Porque eu também já tive uma banheira em casa. Eu me lembro que eu morei 10 anos quando criança nessa casa, eu nunca usei a banheira. Eu cheguei na casa desse irmão, ele foi me mostrar, ele falou que tinha uma tartaruga. Eu falei, onde está a tartaruga? Ele me levou, estava na banheira. A banheira virou um lugar de tartaruga. Sabe que a gente às vezes faz isso, a gente investe, tem do bom e do melhor, mas a falta de paz a gente nem usufrui. Até a tartaruga curte mais as coisas que a gente tem. Até a tartaruga. Para que ser uma pessoa tão irritada? Para que ser uma pessoa tão nervosa? Isso aqui eu falo de propriedade, gente, porque isso aqui é uma das minhas áreas de CR. Não vale a pena. Não vale. E para você restaurar a paz completamente, restaure a paz com Deus, que é o primeiro caminho. Se você não restaurar a paz com Deus, você não consegue restaurar o restante das áreas que você precisa ter paz. O primeiro caminho é esse, se entregar totalmente à paz. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Sem restaurar a paz com Deus, você não consegue ir para o próximo passo, que é restaurar a paz com todos. Lá em Romanos 12:18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Procure a paz com todos. Viva em paz com todos. Se você ofendeu alguém, procure essa pessoa. Peça perdão. A gente tem um alvo aqui nessa igreja. Ganhar cada dia mais pessoas, a ponto de toda a cidade de Caçapava ser de Jesus, não é verdade? Agora deixa eu te falar uma coisa. Isso implica também de todas as pessoas que não estiverem em outras igrejas, elas vão estar nessa igreja. E você tem alguma dificuldade com alguém, você corre o risco de um dia você sentar e essa pessoa sentar do teu lado. Sentar do seu lado. Não deixa aresta, não. Resolve completamente. Pede perdão, não deixa nada pendente. A gente entrou nesse jogo que Deus deu para a gente correr essa carreira, para vencer. Então nós temos de jogar para vencer. Isso que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero concluir com o verso de 2 Timóteo 4, de 7 a 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A certeza que nós temos, todos aqui nesse auditório, é que um dia nós vamos morrer. Agora a grande questão é o que você vai fazer com a sua vida.
O que você vai fazer com essas atitudes? Eu mostrei 6 atitudes para você aqui, que são atitudes que podem mudar a sua vida. É uma entrega completa para Jesus. E aqui, não entra só no âmbito de ter Jesus ou não. Eu estou falando no âmbito, talvez, de você ser cristão, mas está vivendo uma vida medíocre. Você precisa escolher continuar vivendo uma vida como você está, ou escolher viver uma vida diferente. É hoje, não tem... Escolhe hoje, diante de você está colocada a vida ou a morte. Escolhe hoje a vida. Pode ser que amanhã você não está vivo. E você deixou de escolher Jesus, deixou de escolher voltar para os caminhos, deixou de escolher se batizar, deixou de escolher fazer um voto e falar e declarar publicamente: eu amo mais Jesus do que essa situação, do que essa comida, do que essa roupa, do que isso que eu faço. Jesus vale mais. Sua vida vale mais, tua família vale mais. A única coisa que nos enfraquece é o pecado. O pecado nos separa de Deus. Ele nos separa completamente. Eu queria que você fechasse teus olhos. Essas atitudes que eu falei hoje são atitudes que vão te fazer não só um vencedor. Pensa um pouquinho no que você tem que mudar. Pensa um pouquinho. Quando eu falo que não vão te fazer só um vencedor, é porque a Bíblia fala que o Senhor não nos faz um vencedor. Ele nos faz mais do que vencedores. Servir a Cristo não é ter uma vida medíocre, não. Não é ter uma vida qualquer. É uma vida verdadeira, genuína, uma vida de bênção, prosperidade, uma vida de alegria. Deus deseja, Ele não deseja ver nenhum filho dele sofrendo. Não é o desejo de Deus, não. Deus não tem esse coração. Agora a decisão e as atitudes que eu falei hoje aqui, a decisão de ter Jesus no coração, de voltar para o Senhor, não é uma decisão só que vai mudar o seu destino, na onde você vai passar a eternidade, se é no céu, se é no inferno, que isso já é uma coisa sobrenatural, mas vai mudar a sua vida a partir de hoje. Você que é cristão, você precisa também tomar essas atitudes para ver algo verdadeiro no teu casamento, para ver algo verdadeiro no teu trabalho, para ver algo verdadeiro na tua saúde, para ver algo sendo transformado, e não envergonhar a Jesus com um cristianismo pobre, morto. Não é isso que Deus quer para a gente, não é isso. Eu quero orar pela tua vida, e a escolha do teu coração e a forma que você vai orar, a intensidade vai mostrar se você vai ser mais que vencedor ou um derrotado. Na verdade, eu queria que você repetisse essa oração, que talvez você não está conseguindo nem orar hoje. Então diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero ser mais que vencedor. Eu abro mão de tudo o que não vem de Ti para a minha vida. Eu decido escolher o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu decido consagrar a minha vida a Ti. E eu creio que eu vou ver não só o meu nome escrito no livro da vida, mas uma vida transformada, minha família transformada e salva, meu emprego transformado, a minha saúde transformada. Eu vou ver a paz completa no meu coração, e eu vou deitar a cabeça no travesseiro e vou repousar tranquilamente, porque só o Senhor é a minha paz, é a minha alegria, e me faz mais do que vencedor, em nome de Jesus, amém. Continue em oração, por gentileza. Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida como o único e suficiente Salvador, eu não estou falando de religião, nem de igreja, eu estou falando de Jesus. Você aceitou esse Jesus que transforma a tua vida completamente. Você quer isso para você?
Levanta a sua mão que eu quero abençoar a sua vida. Dá um gesto com a sua mão. Você que quer Jesus na sua vida. Levanta a tua mão. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém toma a sua decisão por Jesus hoje? Levanta a sua mão que eu quero abençoar a sua vida. Tem mais alguém? Aonde está você? Tenha uma atitude de vencedor já. Não ficando com medo. Se a sua mão está pesada, que o peso dessa mão seja aliviado agora. E é a decisão mais importante da sua vida. Eu não estou falando aqui com quem você vai casar ou qual emprego você vai seguir, mas a decisão que vai dar a vida eterna para você e mudar a sua vida a partir de hoje. Se você quer Jesus, já tem a primeira atitude de aceitá-lo. Se você quer, levanta a tua mão que eu quero abençoar a sua vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levanta a sua mão. Tem mais alguém que quer Jesus? Tem mais alguém? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Se você estava afastado, você quer retornar hoje, levanta a sua mão que eu quero abençoar a sua vida. Tem alguém? Eu quero, pastor, voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém aqui que quer tomar sua decisão pelo batismo? Para de procrastinar, para de adiar. Toma a sua decisão hoje. Se você quer, levanta a tua mão que eu quero abençoar a sua vida. Tem alguém? Eu quero, pastor, descer as águas nesse fim de mês. Vai ter mais um batismo, eu quero. Se você quer, levanta a sua mão. Eu quero abençoar a sua vida. Aleluia. Olhem todos aqui para mim então. Glória a Deus. Deus é bom, não é verdade? Eu queria, sem constranger, eu queria convidar a irmã que levantou a mão. Eu quero orar pela sua vida aqui, abençoar você. Você pode vir até aqui. A Joelma, pode acompanhar ela. Amém. Aleluia. Aleluia. Estamos aqui com a Glaucia, amém? Aleluia. Vamos estender nossas mãos e vamos abençoar a vida dela nesse momento. Senhor Jesus, obrigado pela vida da Glaucia. Escreve o nome dela, Senhor, no livro da vida e do Cordeiro, onde ninguém mais pode tirar. Coloca a tua armadura nela e vestes de louvor e alegria. Conforta o coração dela, traz paz. Seja o príncipe da paz na vida dela. Eu abençoo com toda sorte de bênção, Pai. E eu sei que a festa no céu hoje, assim como há aqui na igreja, porque mais vale uma vida do que o mundo inteiro. Obrigado, Senhor, porque hoje houve salvação nessa casa. Em nome de Jesus, amém.